Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula de Biologia do primeiro ano médio com o tema Bioenergética. Eu sou a professora Nick Viane e te convido a ficar comigo. Vamos lá! Então, bioenergética. Bio é vida, né? E energética vem de energia. Então, nós vamos ver aí a energia que é necessária para que os seres vivos desenvolvam as suas atividades vitais. Só que essa energia precisa ser transformada. E como é que a gente faz isso? Através do metabolismo. Só que existem diferenças nesse metabolismo. Quando uma molécula simples, né, ela se une para formar uma molécula mais complexa, a gente tem esse nome, esse termo anabolismo. E quando há uma transformação de moléculas mais complexas em moléculas mais simples, nós chamamos de catabolismo. Mas tudo isso consiste simplesmente em extrair energia, né, para poder transferir. E geralmente essa energia dos seres autótrofos vem da luz do sol, né? Que pega essa energia e transforma em energia química, né? Transforma em açúcar para poder se alimentar, extração de energia. E nos seres humanos ou os seres heterótrofos que se alimentam de outros seres vivos, a gente extrai essa energia aí dos alimentos, né? E transfere para poder desenvolver as nossas atividades. E a gente vai entender como essa energia é transferida. Esse assunto de bioenergética se trata disso, de pegar essa energia, transformar essa energia para que a gente possa desenvolver as nossas atividades, né? Para transferir, para a gente poder correr, para a gente poder dançar, para a gente poder viajar, para a gente poder viver. Então, olha só o que a gente vai ver nesse tema bioenergética. A gente vai aprender nessa aula sobre a fotossíntese, mas eu vou dar aqui um apanhado geralzinho do que a gente vai ver nas aulas posteriores. Mas nessa aula a gente vai aprender sobre a fotossíntese, que nada mais é, como eu falei para vocês, é realizada por seres produtores, ou seja, que realizam fotossíntese, que fazem o seu próprio alimento, e consiste em capturar a energia do sol e transformar em energia química, né? Esse é um conceito básico e bem simples aí da fotossíntese. Nas outras aulas a gente vai ver o que é respiração celular, que pode ser aeróbia quando ocorre na presença de oxigênio, ou anaeróbia quando ocorre na ausência de oxigênio. E também vamos ver aí um termozinho novo para vocês do primeiro ano, quimiossíntese, que é quando o ser vivo utiliza matéria orgânica, né, através de substâncias minerais, sem a presença de luz solar. Então vamos lá, para a fotossíntese, que é o que a gente vai ver nessa aula de hoje, né? Então, o gás carbônico, ele é de fundamental importância para a vida dos seres fotossintetizantes, porque enquanto nós respiramos oxigênio, liberamos gás carbônico, as plantas fazem o oposto, né? Elas respiram gás carbônico para liberar oxigênio. Então, para elas é necessário gás carbônico, água, e sais minerais que são retirados dessas raízes, né, para poder sintetizar aí, ó, a glicose. Não esquece, né? Esse composto aí, grava na tua cabeça, ele é representado pela glicose. É o C6H12O6, né? E isso libera, isso aqui, ó, é liberado para a atmosfera, né? Então, na respiração celular aeróbia, ou seja, na presença de oxigênio, ó, dos seres heterótrofos e também heterótrofos, a energia é armazenada
na glicose. Então, não são só as plantas que precisam de glicose. Nós também precisamos da glicose e obtemos ela a partir dos alimentos. A gente precisa, e para essa energia ser liberada e para que a gente possa desenvolver aí, executar um trabalho, desenvolver as nossas funções, nossas atividades, né? E outra coisa também, essa palavrinha ATP aí, ó, essa molécula é super importante. Você tem que ver ela como uma bateria carregadora. A gente vai falar muito nela nessa aula e em outras aulas. Ela armazena energia. Beleza? E eu tenho aqui a fórmula simples da fotossíntese. Então, o que acontece? Eu tenho, como falei para vocês, ó, o gás carbônico, eu tenho a água unida à luz. Eu vou gerar o quê? Né? Eu vou gerar glicose, não é? E vou liberar aqui, ó, vapor de água e oxigênio. Lembrando, tá? O resultado, né? No resultado final, a planta libera vapor de água. Ela não libera só oxigênio, ela libera vapor de água também. Então, uma estrutura muito importante para que a gente possa estar nesse contexto de fotossíntese é o cloroplasto, que é nele onde tem a clorofila, né, responsável, esse pigmento verde responsável por absorver aí a luz. Então, olha só, nós temos o vegetal, dentro do vegetal nós temos o cloroplasto, e dentro do cloroplasto nós temos esse conjunto aí, ó, de moedinhas, vamos falar assim, tá? Para vocês entenderem, mas não são moedas, tá? E que se chama grânulo. E uma só estrutura dessa é chamada de tilacoide. Eu ampliei aqui o cloroplasto porque tem outra estrutura que eu quero que você conheça, tá? Que é o estroma, que é um líquido que fica aqui, ó, entre os tilacoides, entre os grânulos, né? E preenche o cloroplasto. Na célula animal a gente tem só um comparativo, tá? Nós temos o citoplasma como líquido gelatinoso, né? Que fica ali entre o núcleo e a membrana plasmática, né? Aqui no cloroplasto nós temos o estroma. Então, a fotossíntese se divide aí nessas duas etapas, certo? A primeira etapa é chamada de etapa fotoquímica ou fase clara. E eu coloquei um resumozinho já de frente, logo, de imediato, para que vocês não tenham como novidade algumas coisas que eu vou falar posteriormente, depois. Então, essa fase, chamada de fase clara, ela acontece diretamente, né, na presença de luz. Ah, professora, então tem a fase escura, uma acontece de dia e outra acontece de noite? Nada a ver. Não tem nada a ver. A fase clara, ela precisa de luz e a fase escura também, só que de uma forma indireta, certo? Então, a fase clara, ela depende diretamente de reações químicas na presença da luz. É nessa fase onde a luz, né, a luz vai ser absorvida, né, e a energia vai ser criada. Então, é nessa fase onde a plantinha vai receber água e a água vai ser quebrada para poder liberar oxigênio para a atmosfera. Então, ela ocorre onde? Nos tilacoides, naquelas moedinhas, né, que a gente viu no slide anterior. E ela consiste em quê? Qual é o objetivo dela? Olha aí, a molécula de água é quebrada e convertida em oxigênio. A etapa química, também conhecida como fase escura, ela não tem incidência de luz agindo de forma direta, ou seja, mas ela precisa de luz, né? Ela precisa, e é uma etapa que depende da fotoquímica. Essa etapa é totalmente dependente da etapa fotoquímica, porque essa primeira etapa da fase clara,
ela vai usar componentes carregadores, como ATP e NADPH, que a gente vai estudar mais à frente. E essa energia que vai ser guardada nesses componentes vai ser usada nessa segunda etapa, na etapa química, que ocorre no estroma. Lembra? Aquele líquidozinho gelatinoso que fica lá dentro do cloroplasto. E consiste em que? Nesse momento, onde o gás carbônico será transformado em glicose. Então, se a gente parar para pensar, deixa eu voltar aqui. Se a gente parar para pensar, na fórmula aqui, ó, né? Essa parte aqui, ó, essa água vai ser quebrada para poder liberar, ó, esse oxigênio na fase clara, né? Fase fotoquímica. E aí na fase escura vai produzir a glicose aqui, ó, da fórmula. Ok? Então, etapa fotoquímica depende diretamente da luz, ocorre nos tilacoides e a água é quebrada e convertida em oxigênio. Segunda etapa química ou escura, depende indiretamente da luz, ocorre no estroma e o gás carbônico aí será convertido em glicose. E eu coloquei mais uma vez aí a fórmula para vocês. Na verdade, não precisava nem ter voltado, mas vamos esconder aqui, tá certo? Então, vamos lá. Olha aí, ó, o gás carbônico é quebrado e, ó, para formar a glicose. E a água é quebrada para formar o oxigênio. Isso é chamado de fotólise, tá? Foto quer dizer luz e lise quer dizer quebra. Então, a molécula de água só vai conseguir ser quebrada com a ajuda da luz, tá? Aí aqui a gente tem essa imagem ilustrativa, perdão, vamos lá. Deixa ela começar de novo aqui pra gente entender. Vamos lá, estamos te esperando. Vem, olha aí a água chegando, com a ajuda da luz é quebrada, libera aí o oxigênio, gás carbônico vem e forma a glicose. Tá vendo? Que é justamente o que quer dizer aí a fórmula. Bem, gente, nós temos aí as duas etapas que eu falei para vocês anteriormente. Super explicadinha, tá vendo? A primeira etapa é a etapa química. E a segunda etapa, a primeira etapa fotoquímica, foto de luz, né? Precisa diretamente da luz. E a segunda etapa química, né? Porque através de uma reação química vai produzir a glicose. Então vamos lá. Nessa primeira etapa, ela é dividida em fotólise, por quê? Porque a quebra dessa molécula de água aqui, ó, com a ajuda da luz, que vai originar o oxigênio, né? E tem outra etapa chamada de fosforilação, né? O fósforo é representado aí pela letrinha P, tá? Então, o que acontece? Aquela molécula que eu falei para vocês, ATP, na verdade, no início, ela vai ser ADP, certo? Quando essa água for quebrada, vai liberar energia e esse ADP vai receber um fósforo, né? Aqui é a adenosina difosfato, certo? Como ela recebeu mais um fósforo, né? Ela vai ficar adenosina tri, não vai ser mais de 2, vai ser 3, por causa desse fósforo, adenosina trifosfato. Então é por isso que é fosforilação, né? Porque recebe fósforo, né? Só que essa etapa aqui de formação do ATP e também dessa outra molécula que a gente vai conhecer mais tarde, o NADP, ela vai receber hidrogênio, porque vai quebrar aqui, ó. Esse oxigênio vai ser liberado para a atmosfera e esse H2, esses dois elétrons, né, vão ser passados aqui, ó, para essa outra etapa aqui, ó,
Então, o que acontece? Esse H aqui, que ele recebe, é da água. Então, divide-se aí em duas fases, a cíclica e a fase cíclica. A gente vai entender todo o passo a passo para você. Todo passo a passo agora. Qual o objetivo dessa primeira fase aqui? É transformar a energia luminosa em energia química. É isso que ela vai trabalhar. Essa energia luminosa, a luz não tem como a planta comer luz, né, gente? Então, o que ela faz? Ela carrega o ATP e o NADPH, e esses dois aqui ó, vão guardar energia. Na verdade, o ATP vai guardar energia e o NADP vai carregar, ele é o carrinho, tá? Ele vai transportar essa energia para essa segunda etapa que vai formar aqui, ó, a glicose. Certo? Olha aí, armazena energia para ser utilizada na etapa química. Transporta os elétrons. E aí, tudo isso acontece na membrana do tilacoide. Olha aí a moedinha, tá vendo? Na membrana. Então, aqui nós vamos encontrar estruturas super importantes que a gente vai ver. Esses verdinhos aqui, ó. Esses verdinhos aqui constituem o fotossistema 1, ou esse aqui é o 2, perdão, e esse aqui é o fotossistema 1. Certo? Isso aqui a gente vai estudar nos slides depois deste aqui, o que acontece, né, na membrana do tilacoide. Aí a gente vai entender aí as duas etapas que eu falei para vocês. A fotoquímica primeiro e depois, né, a química. Então vamos lá. Olha aqui o fotossistema 2 e o fotossistema 1. Fotossistema 2 e fotossistema 1. Tá vendo? Eles são especializados em captar luz. Na verdade, olha aí, eles podem ser chamados também, né, no fotossistema 1 de P700, porque é um comprimento de onda, 700 nanômetros, em que ele é mais eficiente no fotossistema 1. Né? O fotossistema 1 ele absorve luz nesse comprimento, né, de P700, 700 nanômetros. E o fotossistema 2 pode ser chamado também de P680. O comprimento de onda dele, do fotossistema 2, é 680 nanômetros. Então, o que acontece? Tudo vai começar primeiro no fotossistema 2, o processo. Como assim, professora? Por que não? Porque isso tem a ver com a ordem em que eles foram descobertos, tá? O fotossistema 1 foi descoberto em tempos diferentes do fotossistema 2. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Né? Eu vou colocar para vocês aqui, isso aqui mais ampliado. Olha aí como acontece. Isso aqui é chamado de complexo de antena, por quê? Porque é um conjunto de moléculas de clorofila, essas moedinhas aqui, ó, são moedinhas que relação à clorofila, certo? E a luz, né, vem aqui, ó, digamos que seja o sol, né, bate aqui, ó, e na clorofila, e eles acabam por se excitar e acabam parando no centro aqui de reação. E eles ficam tão excitados que tendem a sair, né? A saltar. Eles se deslocam, né? Só que eles se deslocam, né, para o outro fotossistema, que é o fotossistema 1. Olha aqui. Vendo? Eles recebem aqui, ó, para o centro de reação e vão para o fotossistema, né? No caso, a luz vem para a clorofila, né? Os fótons se excitam e aí passam por moléculas carregadoras, a feofitina, né, a plastoquinona, passam para essas moléculas carregadoras até vir parar no fotossistema 1.
certo? Quando vem para o fotossistema 1, elas vão se excitar novamente e passam novamente por moléculas carregadoras. Ó, piloquitina e a ferrodoxina. E aí vem o ADP que eu falei para vocês, tá vendo? Né? Que vai receber hidrogênio e vai passar a ser agora NADPH. Né? Só que notem, esses elétrons que passaram por aqui e foram para o fotossistema 1, né? O que acontece com eles? Tem que ser repostos, certo? Senão a fotossíntese acaba. E o que acontece? Quando você molha a plantinha lá, olha a água aqui, gente. Eu não disse para vocês anteriormente que essa água era quebrada? Então, ela é quebrada, tá vendo? É nesse momento aqui, ó, que esse oxigênio vai para a atmosfera e esse H2, ó, esses dois elétrons aqui, ó, repõe os elétrons que o fotossistema 2 doou para o fotossistema 1, né? Esses elétrons são repostos com a água. Então, esse hidrogênio da água repõe os elétrons que foram doados para o fotossistema 1 e o oxigênio é liberado. Então, olha aqui, ó. Esses elétrons se excitam, vem para cá, ó. Esse hidrogênio da água, ele vai entrar aqui, ó, na membrana, né? E aqui, olha o ADP que eu falei para vocês, tá vendo? Difosfato, né? Quando ele recebe esse hidrogênio, né, esse difosfato recebe um fósforo e vira ATP. Então, olha aí, os elétrons são transportados para o fotossistema 1. Os elétrons, quando chegam no fotossistema 1, são transportados aqui para o NADP, que recebe hidrogênio e passa a ser NADPH, né? Os elétrons perdidos no fotossistema 2 são repostos na quebra da água, fotólise, olha aí a fotólise, é preciso quebrar a água, a molécula d'água, para repor os elétrons cedidos para o fotossistema 1, tá vendo? Olha aí, elétrons passados do fotossistema 2 para o sistema 1 não voltam. Então, esses elétrons que foram passados para o fotossistema 1, eles não voltam. E é por isso que tem que ter uma reposição. E quem repõe isso é a molécula de água. Olha aí como é que acontece a fotólise. A água é quebrada, tá vendo? Libera oxigênio para a atmosfera, tá vendo? Super interessante, né? Liberando energia aqui, ó, para o ADP que vai guardar essa energia. E essa energia vai ser transportada pelo NADPH. Eu disse para você que a fosforilação acontece de maneira acíclica e cíclica, não foi? Essa maneira que eu falei para vocês é a acíclica, tá? Por quê? Porque o elétron vai passando do fotossistema 2 para o fotossistema 1 e não volta. A é de negação, não volta. Né? Não tem um ciclo. Agora nós vamos ver a fosforilação cíclica. Vejam, aqui nós temos um ATP e nós vamos agora por um componente muito importante, a ATP sintase, né? Que o que acontece? Essa ATP aqui é produzida na ATP sintase. Olha aí, lembra que eu falei para vocês que ela recebe um hidrogênio, quando recebe o hidrogênio não é mais ADP, né? Ganha um fósforo para ficar ATP. Por quê? Porque o hidrogênio, ó, passa pela ATP sintase, tá vendo? Então, o que acontece? Essa ATP é composta pela ATP sintase. Essa clorofila que está nesse fotossistema aqui é essa daqui, certo? Nós estamos fazendo um comparativo. E aí os elétrons vão ser excitados, tá vendo? Vão subir e vão passar por aqui,
Vamos passar por aqui pelo citocromo. Tum, tum. E vão voltar novamente para a clorofila. Então, quando isso acontece, essa fosforilação é cíclica, certo? Isso acontece quando a planta recebe muita luz e só acontece no fotossistema 1. A fosforilação cíclica só acontece no fotossistema 1. A fosforilação acíclica acontece no fotossistema 2 e no fotossistema 1. Olha aí, o ADP, quando vem o hidrogênio, o ADP recebe um fósforo e se torna ATP. Então vamos aí recapitular. A fosforilação acíclica acontece no fotossistema 1 e 2. Os elétrons são transportados do fotossistema 2 para o fotossistema 1 e não retornam, certo? E é aí onde acontece a produção de ATP e NADPH, certo? A fotólise acontece na etapa cíclica, que é quando a molécula de água é quebrada, né? O H2O, e convertida em oxigênio. A molécula de água devolve os elétrons e reabastece o fotossistema 2, que doou os elétrons para o fotossistema 1. E a fase cíclica só ocorre no fotossistema 1. E os elétrons, os elétrons retornam para a clorofila. Aqui está um resuminho de tudo que eu expliquei para vocês. E agora a etapa química, né? Que a planta transformou aí a luz, né, em energia química. E aí ela vai passar essa energia para a próxima fase, né, que é a fase da etapa química, para produzir a glicose. E ele faz isso através de um ciclo chamado de ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses. Por que também ciclo das pentoses? Porque se você parar aqui, existe uma molécula chamada ribulose e ela tem 5 carbonos, né? Pentose. E aí o que acontece? Aquela energia que veio da primeira etapa da fotoquímica, através do ATP e do NADPH, ela vai ser utilizada agora. Então, o que acontece? Eu vou pegar agora o gás carbônico da planta, que ela respira o gás carbônico, e eu vou unir, né? Aos compostos químicos, né? A ribulose, o gás carbônico vai se unir aqui, a ribulose, e vai formar outro composto com 3 moléculas, certo? Que é a GPA, chama-se GPA. Essa GPA vai se unir com o ATP e o NADPH e vai formar a GPAL, né? A GPAL vai formar um monte de compostos, mas vai pegar um composto desse, reservar para produzir açúcar. E aí os outros vão retornar, né, formar a ribulose, que vai se unir com o gás carbônico e vai formar a GPA, se unir com a ATP e NADH, formar GPAL e assim fazer tudo de novo. Por isso se chama o ciclo de Calvin, o ciclo das pentoses. Olha aí, gente, nessa figurinha bem esquematizada. Então, vejam só que nós temos a ribulose que se juntou com, ela tem 5 carbonos, se juntou com carbono e aí ela vira outro composto, certo? Olha aqui, um composto instável. E é por estar instável que ele precisa do ATP e do NADPH e forma o APGA,
né? Que aí se juntam mais uma vez com ATP, olha aí, e formam a GPAL, né? E uma parte desse composto é utilizado para formar a glicose e a outra parte volta, se une com carbono e faz tudo de novo, né? E agora vamos fixar o conteúdo, né? Olha aí, a luz, né? A primeira reação fotoquímica, também chamada de fase clara. E aqui, ó, fase química. No que consiste a fase clara, quebra a água, né? Para liberar o oxigênio para a atmosfera. Né? E produzir ATP e produzir NADPH. A ATP vai guardar a energia, a NADPH vai carregar essa energia, ou seja, as moléculas vão ser cheias de energia, vão ser carregadas para reação, para a etapa química, que vai pegar o gás carbônico, né, juntamente com essas moléculas para produzir a glicose. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Um cheiro, um beijinho, ó, 1000 beijinhos para vocês, pessoal, e até a próxima.